E tem um agravante. Rodrigo, põe na tela aí o filho do Hulk. Olha o que o filho do Hulk fez. Do Hulk no Atlético Mineiro. Pode um jogador tão bom estar num projeto tão falho? Ele não merece esse projeto. Hulk merece um projeto que valorize o futebol dele. Porque o Atlético Mineiro valoriza zero ele. E mesmo assim ele dá o sangue dentro de campo. Mesmo assim ele carrega um time inteiro, carrega um escudo inteiro. O Hulk faz no Atlético Mineiro é raro. Um jogador que carrega sozinho um clube inteiro. Não é só dentro de campo, é fora também. Porque esse clube é uma bagunça. O Atlético Mineiro tem um projeto que é uma piada. O projeto do Atlético Mineiro tem zero expectativa. Você não vê o Atlético Mineiro melhorando, o Atlético Mineiro está sendo um time irrelevante, sendo um time mediano que não vai ganhar nada. E o Hulk mesmo assim, tendo lá, jogando sozinho, tentando. O Hulk não merece esse projeto. Ele não merece terminar a carreira jogando um projeto tão ridículo igual do Atlético Mineiro. É um jogador muito bom para estar num lugar tão desvalorizado. O torcedor do Atlético Mineiro tem que valorizar cada segundo desse cara nesse time. Porque não é normal ter um cara que compre a briga de um clube assim. O Hulk é um fenômeno. A idade que ele tem, o futebol que ele joga, isso não é normal. A gente não pode tratar o Hulk com normalidade. É um craque e ainda segue sendo um dos melhores brasileiros em atividade. É, meus amigos, depoimento forte do filho do Hulk, muito forte. Depois ele apagou, mas aí o pessoal da internet pega tudo. Né? O nosso Rodrigo Calvoso estava de olho em tudo hoje. Tá aí, um depoimento forte. Boa noite, gente. Só digo uma coisa, tá gostosinho demais, Giovanni. Giovanni tá de azul aí, óculos azul, camisa azul. Filho do Hulk, gente. O Hulk é um grande jogador, um grande exemplo para todos. Né? E carrega o time nas costas, não falou mentira, não. Carrega o time nas costas. E falou ainda mais, falou que carrega o time nas costas e carrega fora de campo, pela imagem que ele tem. Ô, gente, situação é muito grave. Marcos Vinícius, podia vir para o Cruzeiro e dar o troco no que o Dudu fez com o Cabuloso. Tá aí, ó. Agora é a hora da torcida do Cruzeiro gozar. Né? Futebol é isso. Olha, estamos ao vivo em cores, canal Jair Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like, vamos junto. Escapa cairia bem no Cabuloso, terceiro reserva. Aí, Yuri Continho, sacaneando, ó. É isso, Abraão Alves. Os atleticanos diziam que e zoavam que o Pedrinho era pobre, em vista dos 4R. Deixa falar, isso é bobagem, isso aí é bobagem. Agora, o depoimento do filho do Hulk é muito grave, gente. Põe de novo aí, Rodrigo, é muito grave. É muito Do grave Hulk esse no Atlético depoimento. Mineiro. Pode um jogador tão bom estar num projeto tão falho? Ele não merece esse projeto. Hulk merece um projeto que valorize o futebol dele. Porque o Atlético Mineiro valoriza zero ele. E mesmo assim ele dá o sangue dentro de campo. Mesmo assim ele carrega um time inteiro, carrega um escudo inteiro. O Hulk faz no Atlético Mineiro é raro. Um jogador que carrega sozinho um clube inteiro. Não é só dentro de campo, é fora também. Porque esse clube é uma bagunça. O Atlético Mineiro tem um projeto que é uma piada. O projeto do Atlético Mineiro tem zero expectativa. Você não vê o Atlético Mineiro melhorando, o Atlético Mineiro está sendo um time irrelevante, sendo um time mediano que não vai ganhar nada. E o Hulk mesmo assim, tendo lá, jogando sozinho, tentando. O Hulk não merece esse projeto. Ele não merece terminar a carreira jogando um projeto tão ridículo igual do Atlético Mineiro. É um jogador muito bom para estar num lugar tão desvalorizado. O torcedor do Atlético Mineiro tem que valorizar cada segundo desse cara nesse time. Porque não é normal ter um cara que compre a briga de um clube assim. O Hulk é um fenômeno. A idade que ele tem, o futebol que ele joga, isso não é normal. A gente não pode tratar o Hulk com normalidade. É um craque e ainda segue sendo um dos melhores brasileiros em atividade. É, ele fala ali, abre aspas. Um time irrelevante, fecha aspas. O filho do Hulk chama o Atlético de irrelevante. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. O mundo dá muitas voltas. Agora é a vez do Galo, está dizendo Saulo Souza. Isso é muito grave, gente. Muito grave. Sabe? Um depoimento forte do filho do Hulk. Isso, claro, vai respingar no Hulk, vai respingar no clube. Né? Porque no momento de crise, o filho do maior jogador do Atlético hoje. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado pelo carinho. O filho do maior jogador do Atlético hoje fala isso? Um depoimento forte desse? Projeto irrelevante, time irrelevante. Que coisa é essa? Que negócio é esse? Marina Pessoa, boa noite, Jesse. Falavam que o Atlético tinha a melhor SAF do Brasil. Hoje estamos vendo que é o Cruzeiro. Tá aí, ó. Né? Que coisa, hein, gente? Que situação. O Atlético está apostando na Sul-Americana porque sabe que no Brasileiro não vai ganhar nada. Na Copa do Brasil daqui a pouco é eliminado. E restaria Sul-Americano. Ganhou lá do Bucamaranga 1-0. Joga quinta-feira Mineirão, na casa dele. Complicado, viu? Bernardo Fernandes, vocês estão dizendo que até o bicho do Campeonato Mineiro não foi pago até hoje. São praticamente 4 meses. Esse negócio de tão dizendo, eu não entro em tão dizendo. Eu entro em fatos. Está lá no ataque, toda a imprensa publicou que o
Rony entrou na justiça e rescisão unilateral, já se despediu, já foi embora. Não joga mais no Atlético. Agora vamos ver que providências o jurídico do Atlético vai tomar quanto o jogador, porque ele custou 40 milhões. O Atlético vai ficar no prejuízo? Deixa para lá? Eu acho que não funciona assim. Acho que não funciona assim. Então é complicado. O Igor Assis, o último que sair, não vai dar tempo nem de apagar a luz. A CEMIG já cortou. Tá aí, ó, o pessoal gozando. É o direito do torcedor. Faz parte. Giovanni Lopes, boa noite. Estão falando até que sexta-feira o Cuca sai. Seria caso de falência no clube? Não sei. Não tenho essa informação. Né? A gente trabalha com a informação. A diretoria alega que os salários estão em dia, né? E que a imagem está atrasada, direitos de imagem. Mas a gente sabe que imagem faz parte do salário. O jogador põe na carteira para pagar menos imposto, tanto por cento, e recebe a imagem por fora. E aí? André de Jesus, rapaz, o filho dele falou isso, está aí. Ó. Tentou, apagou depois, mas o pessoal da internet caça tudo, amigo. Né? Então tá aí o filho do Hulk falando que, abre aspas, o Atlético é irrelevante como time, fecha aspas. Filho do Hulk. Filho do Hulk falando. Azul Celeste, Rony seria uma boa pro Cruzeiro? Gente, de jeito nenhum. Ex-jogador em atividade, joga nada. Joga nada. E outra coisa, veterano ganhando 2 milhões. Isso é brincadeira, cara. Não pode. Os clubes têm que ter projetos de contratar jogadores jovens, talentosos, pagando um salário normal, para que eles possam dar retorno durante 4, 5 anos, depois vendam, porque os clubes brasileiros precisam vender para equilibrar suas finanças. Senão a conta não fecha. Marco Aurélio está falando sobre rumores da demissão do Cuca. Rumores, eu não trabalho em cima de rumores. Trabalho em cima de fatos concretos. A situação é muito grave. Muito grave a situação do Atlético nesse momento. O Atlético virou chacota nacional porque não paga, porque dá calote nos jogadores que contrata, não paga aos clubes. O Cuiabá já reclamou, o John Texto já reclamou, né? E o Cuiabá era o Davidson. O Davidson já está jogando no Fortaleza. Então, quer dizer, é complicado. E agora, essa manchete nacional, Rony pedindo rescisão unilateral por falta de pagamento de salário, segundo ele. A diretoria alega que os salários estão em dia, fundo de garantia em dia. Mas a gente sabe que imagem é salário. Quando você pede aquela antecipação que eles dividem, acabei de falar ainda há pouco, me falhou agora a memória. Luvas. Luvas faz parte do salário, o cara pede tanto de luva, o clube dilui em 4 anos de contrato e vai pagando por mês. Se está atrasado, é salário atrasado. Anderson Soares, não quero ninguém do lado de lá, obrigado. Quando nós estamos no melhor, na pior, eles riram. Está aí, ó. Está aí o Anderson. Eu também acho, tem que buscar jogador lá no Atlético, não. Né? Dudu deve estar arrependido, hein? Porque no Cruzeiro eu recebi em dia, né? Deve estar arrependido. Complicado. Muito complicada a situação. Eu sei que o torcedor gosta e tal, mas para o estado de Minas Gerais é muito ruim. Eu já disse. Cruzeiro e Atlético tem que estar na vitrine. É bom para o estado de Minas Gerais. Claro que os torcedores, um contra o outro, é um direito deles, desde que seja uma coisa pacífica e uma gozação saudável. Mas para o estado, é bom ter os dois gigantes lá no topo e não passando essa vergonha que o Atlético está passando. Vai sair todo mundo com certeza, o Wendel Amaral. Wendel. Tá feia a coisa, viu? Tá feia a coisa pro lado do Atlético Mineiro. Vamos ver se o jurídico do Atlético vai exigir do Rony um ressarcimento. Estão falando que ele vai para Europa, para a Arábia Saudita, que já teria um contrato. Não sei. Edivaldo Custódio, a administração de uma empresa tem que ter sangue de torcedor, não só faturamento. Pedrinho é dono, sim. Coisa maior, ele é fanático, o Cruzeiro, torcedor fanático. Ele ama o clube de verdade. É outra história, né, gente? Cruzeiro paga em dia, não atrasa nada, paga até antecipado. A história é diferente. Jair Donato. Efeito Trump chegou no Galo, tarifaço. Tá aí, o torcedor é muito criativo, muito bacana isso. Olha, e não é só no Galo não, viu? No Flamengo, o doutor José Luiz Junco, que é o chefe do departamento médico, jogou no ventilador. Mostra aí, Rodrigão. Aí, ó. Prezado João, uma conversa do Junco com um companheiro dele, não sei quem. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, Nico De La Cruz, Uruguai. Jogador comprado em outra gestão, né? Abre aspas, é o Junco. Sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de algum membro já estiver afetado.
Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, que não seja para jogar futebol competitivo. Atenciosamente, Dr. José Luiz Junco, fecha aspas, médico chefe do departamento médico do Flamengo. Que situação, gente. Ele acusa a diretoria anterior de ter contratado um jogador sem a menor condição. Quanto ganha o De La Cruz? Quanto ganha o De La Cruz? No mínimo 1,5 milhão por mês. Contratar um jogador que não tem a menor condição de jogar. Por isso vive no DM. Joga uma partida, se machuca. Joga problema crônico no joelho, segundo o doutor José Luiz Junco. Que coisa. Como o futebol brasileiro é amador. Por isso que aquele garoto que o Cruzeiro queria, o zagueiro, jovem, bom de bola, não passou no exame da Udinese. Né? O Valentim Gomes não passou. Agora parece que foi vendido por 5,5 milhões. O Cruzeiro ofereceu 10. E eles não quiseram na época. Sorte do Cruzeiro, livramento. Que coisa, hein? Abrão Alves, Rony, antes de vir para o Atlético, rejeitou a proposta do Cruzeiro. Bem feito. Tá aí, ó. Entendeu? Então, gente, como é que a diretoria contrata o cara que não tem condição de jogar bola? Olha o prejuízo que o Flamengo vai tomar. O De La Cruz custou 100 e tantos milhões. Jogava no River. Lúcio Mauro, Jaci, cheguei hoje, Aparecido Norte, rezei para vocês, só foi eu. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Né? Até lembrando, você falou, e amanhã, dia 23 de julho, né, vai fazer um ano que meu filho teve o coração dele parado por 7 minutos, mas quem tem Deus tem tudo. Pegamos a estrada, eu, minha mulher e meu filho menor, Lorenzo, desesperados, chorando, orando. No meio do caminho, uma médica ligou dizendo que o estado dele era crítico, e nós falamos entre nós, ele vai sobreviver, Deus é maior que tudo. Chegamos lá em Orlando, acho que Deus dirigiu o carro para mim, porque a gente só chorava e orava. Né? Deixa eu dar o meu depoimento aqui, gente. Chorava e orava. E aí, quando chegamos lá, ele estava entubado, né? Porque Deus coloca anjos na terra. E quando ele estava fazendo climbing na academia, climbing é escalar a parede de academia com a namorada. Virou para ela e falou: estou me sentindo mal. Quando ele sentou, o coração parou por 7 minutos. Mas havia um anjo na academia chamado Garrett Mason, a quem eu já agradeci pessoalmente, falo com ele direto, está nas minhas orações, que fez o CPR, que é a massagem cardíaca que os alunos aprendem na escola. É uma boa. Álvaro Damião, você que faz um trabalho legal, põe aí para o pessoal aprender a fazer massagem cardíaca. Salva vidas. Então, essa massagem cardíaca não fez o coração voltar, mas oxigenou o cérebro. A massagem cardíaca oxigenou o cérebro. E quando os paramédicos chegaram em 5 minutos, que a ambulância que chega em 5 minutos, usaram o desfibrilador, no quarto choque, o coração voltou a bater. Ele foi entubado, foi para o Hospital Orlando Health, muito bem tratado. Uma semana, né, na UTI, mas quando nós chegamos à noite, os médicos nos disseram: vamos esperar 72 horas para ver se ele acorda e em que condições. Mas Deus é tão maravilhoso que meu filho acordou em 15 horas, mexendo braços, pernas, nos reconhecendo. Tiveram até que amarrar os braços dele, porque ele queria tirar o tubo. À noitinha, os médicos tiraram o tubo, ele foi só melhorando, melhorando. E descobriram que ele nasceu com um problema congênito no coração. Atenção, pais. Nós nunca ouvimos falar disso. Um problema congênito, nasceu com ele. Não é hereditário, é congênito. Chamado WPW, o Wolff Parkinson White. Entrem na internet e consultem. Falando a grosso modo, como se nascesse com uma veia solta perto do coração. Em algum momento de uma atividade física intensa, essa veia em contato com o coração para imediatamente. Descobriram, uma semana depois fizeram a ablação pela virilha, queimaram a veia. Dr. Duran, Aurélio Duran, uma autoridade em WPW aqui nos Estados Unidos. Né? Nisso também o João deu muita sorte. Queimaram e nem remédio ele toma. Nunca mais teve nada. Ontem, né, domingo nós fomos para Orlando, ontem teve a consulta de 1 ano. Está perfeito, graças ao bom Deus. Né? E eu só posso agradecer ao Garrett Mason, esse anjo maravilhoso, doutores Duran, doutor Faruco, doutor Meio, todo o corpo médico do Hospital Orlando Health, né? A família da namorada dele, e a todos vocês que oraram junto com a gente pela cura do meu filho João Tadeu, porque o bem mais precioso que nós temos na vida são os nossos filhos, que são herança de Deus. Filhos são herança do Senhor. E eu queria dar esse depoimento, gente, só agradecer a vocês. Amanhã completa 1 ano. Né? Escrevi minha coluna sobre isso, porque é bom alertar os pais. E o que nós fizemos? Depois do João estar curado, o Lourenço, mais jovem, usou durante uma semana um aparelho chamado Router.
aqui, ó, no peito, não pode tirar. Toma banho com ele, faz tudo. E esse router monitora